Se tem um tema que está em alta hoje em dia é a longevidade. Nós temos muitos e muitos estudos hoje sobre esse tema e também livros que discutem como que a gente pode aumentar a nossa expectativa de vida. E essas estratégias vão em vários âmbitos, seja com o uso de medicamentos ou estratégias que envolvem estilo de vida, como dieta, exercício físico. Eu mesmo já li pelo menos uns 6 livros sobre esse tema, inclusive todos esses mais recentes aí eu li. E nesse vídeo aqui eu vou trazer as minhas considerações sobre essa questão da longevidade, também vou tentar trazer evidências científicas para você se informar mais sobre esse assunto. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo vídeos informativos como esse. Como eu disse, eu li vários livros sobre esse tema, mas para discutir aqui nesse vídeo eu vou falar sobre esse livro aqui do Dr. Peter Attia e esse aqui do Dr. Michael Greger. Na minha opinião, esses são os dois melhores livros sobre esse tema e trazem opiniões completamente divergentes, por isso é muito legal te discutir aqui nesse vídeo. Primeiro, o livro do Dr. Peter Attia, chamado de Outlive, que ficou muito famoso, é um dos mais vendidos hoje nesse tema. O Peter é um super pesquisador, tem um canal enorme no YouTube e fala muito sobre vários temas, incluindo longevidade. Podemos dizer que ele é um especialista nesse tema e o livro dele é uma obra-prima. Bom, pelo menos a primeira parte, né, que ele fala sobre exercício físico, porque quando ele fala sobre dieta eu não gostei muito e vou deixar as minhas considerações aqui. O que é muito legal sobre esse livro do Peter Attia é que ele traz um conceito que vai muito além de expectativa de vida, ele fala muito sobre qualidade de vida. Porque assim, nós aumentamos muito a nossa expectativa de vida nas últimas décadas. A gente tem vivido muito mais tempo, mas a gente também tem uma maior incidência de doenças crônicas. Então a gente vive aí uns 10, 15 anos a mais, mas a gente geralmente vive esses anos sofrendo com algumas doenças. E o Peter discute como combater as principais doenças que afetam a nossa população. Ele fala sobre câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças neurodegenerativas. E o argumento dele é muito pertinente. O que adianta você viver mais tempo se você vai viver com doenças e sofrendo? Então ele vem com um conceito que é mais sobre qualidade de vida, sobre como viver mais tempo, mas viver mais tempo saudável. E entre as múltiplas estratégias que ele aborda ao longo do vídeo, ele dá muita ênfase para o exercício físico. E aí talvez o problema de se basear em apenas um livro, porque o Peter, com certeza, ele é apaixonado por atividade física. E não me entendam errado, ele está correto, o exercício físico é fundamental, mas ele foca demais nisso e se esquece de alguns pontos, como a dieta, que sim, é muito importante. Mas ele traz um conceito aí sobre ganho de massa muscular, manutenção de um bom nível de massa muscular, até porque sarcopenia, que é uma perda degenerativa de massa muscular, é um dos principais problemas no envelhecimento. Então ele fala sobre ganhar bastante massa muscular, principalmente quando a gente é jovem, e também tem uma ótima aptidão física. Ele fala muito sobre o VO2 máximo. Para quem não sabe, VO2 máximo é um conceito que significa a sua maior capacidade de utilização de oxigênio. A gente usa isso para determinar a aptidão física de um atleta ou de um indivíduo comum. Isso é feito em testes, geralmente na esteira, onde a gente observa quando que o indivíduo fadiga, quando ele chega no máximo da capacidade de utilização de oxigênio, até porque o músculo usa oxigênio nos processos aí de produção e utilização de energia. Então, segundo o Peter Attia, esse marcador aí, VO2 máximo, parece ser um forte indicador de longevidade, mas principalmente de qualidade de vida. A gente tem um declínio bem considerável aí do VO2 máximo, principalmente em idades mais avançadas. Esse declínio é inevitável, então ele discute muito sobre como aumentar o VO2 máximo enquanto você ainda é jovem. Destacando, então, enfatizando a importância de se exercitar regularmente, e não só exercícios banais, mas também fazer atividades de intensidade moderada ou até alta para ter um ótimo VO2 máximo. A ideia dele, o conceito é muito simples, então tenha uma ótima aptidão física, tenha uma ótima saúde cardiovascular, um bom volume de massa muscular, mas também tenha uma boa mobilidade, flexibilidade, uma ótima capacidade física, para que quando você chegar em idades mais avançadas, você ter todo esse aporte aí, essa perda degenerativa com a idade não ser tão expressiva, para que você chegue aí em 70, 80, 90 anos muito bem capaz de ser independente e fazer toda e qualquer atividade física para ter uma vida normal e saudável. Porque, de novo, não adianta de nada chegar em uma idade avançada e não ter saúde e não ser nem capaz de andar direito, né, gente? Ótimo, perfeito, colocações muito boas, eu concordo 100% com o Peter Attia, inclusive eu me exercito bastante, tenho um ótimo volume de massa muscular, um ótimo VO2 máximo, uma ótima capacidade cardiovascular, e com certeza isso vai me ajudar
funcionar muito quando eu chegar em idades mais avançadas. Mas aí, quando o Peter fala sobre nutrição, gente, na verdade é um completo pesadelo. Parece que é outra pessoa falando, nem parece que é o mesmo autor. Ele cita algumas coisas de nutrição que são muito infelizes. Basicamente, ele descarta toda a ciência da nutrição e fala que dieta não é muito importante. Ele fala que ele não gosta muito de falar sobre esse assunto, mas ele fala de qualquer forma ao longo do livro. E ele não entra muito a fundo, basicamente dizendo que a ciência da nutrição é uma bagunça, é baseada só em estudos observacionais. Isso não é muito científico, a gente não descarta toda uma linha de evidência só porque são estudos observacionais. É verdade que a ciência da nutrição se baseia muito nesses estudos aí epidemiológicos, estudos que não são muito controlados, então não aferem as variáveis, não temos como ter conclusões definitivas com esse tipo de estudo. Mas nutrição é assim mesmo, porque dieta é um negócio complicado, não dá para controlar a alimentação de centenas, milhares de pessoas por décadas. Então o melhor que a gente tem são esses estudos observacionais e, de novo, a gente não vai só descartar a evidência porque alguma pessoa não gosta. E as evidências na ciência da nutrição são muito robustas e podem sim ajudar você a ter uma vida mais longa e mais saudável. O Peter é um forte defensor do consumo de alimentos de origem animal, incluindo carne vermelha, e aí ele faz a mesma coisa, ele descarta as evidências robustas que a gente tem mostrando que esse alimento aumenta sim o risco para câncer, uma das principais doenças que ele mesmo cita que são um problema. Aliás, não é só câncer, né? Carne vermelha aumenta o risco para diabetes, para doenças neurodegenerativas, justamente os problemas que o Peter destaca no vídeo dele. Claro, um incremento de risco, a gente não tem como ter certeza disso, mas de novo, é a melhor informação que a gente tem e eu acredito que prevenção é o melhor caminho. Então, se a gente não tem certeza, se a gente não tem evidências robustas, e a gente nunca vai ter, porque é impossível fazer tais estudos, vão se basear no que a gente tem. E o que temos são evidências claras mostrando que o consumo, principalmente de carne vermelha, é muito deletério à nossa saúde. Não adianta de nada você ter massa muscular, ter uma ótima saúde cardiovascular, ter o VO2 máximo lá em cima e chegar no final da sua vida com câncer. Não vai funcionar essa estratégia, né? Eu não tô falando que você vai ter câncer porque você consome carne vermelha, mas com certeza é um alimento a ser evitado porque ele aumenta bastante o risco para essa doença. E as outras que eu já citei também, não vou ficar insistindo aqui nesse vídeo. Eu vou comparar o livro do Peter Attia com o livro do Dr. Greger. O Dr. Greger também é médico, mas ele se especializou na área de nutrição. Ele tem um conhecimento profundo nesse tema e sim, ele é uma das maiores referências na área de nutrição hoje. Ele tem outros 3 livros muito pertinentes que falam sobre saúde. E o último livro que ele lançou agora, em 2024, How Not to Age, é fantástico, fascinante, também é uma obra-prima. No livro ele traz mais de 13.000 referências científicas, é uma bíblia de conhecimento científico, o livro é fantástico. E é um livro inteiro dedicado somente à ciência da nutrição que o Peter descartou completamente em seu livro. E as evidências que o Dr. Greger traz são muito robustas, mostrando como que uma alimentação adequada pode sim aumentar e muito a sua expectativa de vida e também a qualidade de vida. Ele fala sobre assuntos muito pertinentes como antioxidantes e o envelhecimento tem tudo a ver com o estresse oxidativo e uma alimentação adequada é uma das melhores formas de combater tal evento agressor. Então ele fala sobre o consumo de frutas, vegetais, por exemplo, frutas como morango, blueberries, amora, framboesa, que tem potente atividade antioxidante. Alguns vegetais também, entre os favoritos aí do Dr. Greger, inclui brócolis, rúcula, couve, alguns desses que eu inclusive prescrevo muito para os meus pacientes. E não há nenhuma dúvida que consumir frutas e vegetais regularmente vai beneficiar a nossa saúde. E assim, é muito difícil de contra-argumentar porque não há nenhum efeito colateral de consumir frutas e vegetais regularmente. E é muito melhor do que ficar consumindo carne vermelha, inclusive carne processada, igual o Peter recomenda. Mas não é só isso, o Dr. Greger fala de alguns compostos que ninguém fala, por exemplo, a ergotioneína. Para quem não sabe, essa tal de ergotioneína é um potente antioxidante que tem ação no nosso núcleo celular, talvez o único composto que tem ação aí de proteger o nosso genoma do estresse oxidativo. Nós encontramos ergotioneína em cogumelos e alimentos fermentados, como é o caso do tempê, e com certeza vale a pena incluir esses alimentos regularmente na sua dieta se você está pensando em longevidade. Talvez alguns vão discutir que as evidências não são muito robustas, mas o argumento é o mesmo, não tem nenhum efeito colateral de ter uma alimentação saudável. Ele ainda fala sobre outros compostos muito pertinentes, como é o caso da espermidina, composto esse que também tem implicações muito importantes na longevidade e que é encontrado em alimentos como derivados da soja, feijões em geral, mas também frutas, vegetais. A manga, por exemplo, é uma ótima fonte de espermidina, pouca gente sabe disso e isso pode sim ter implicações importantes na nossa longevidade. Mas além
Além desses pontos específicos, a maior mensagem do livro do Dr. Greger é ter uma alimentação baseada em alimentos em sua forma natural, uma alimentação quase que 100% à base de vegetais, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, sementes, igual eu fico o tempo todo falando aqui para vocês. E isso pode sim ter implicações muito importantes na sua vida. Não só na sua vida, né? Na sua expectativa de vida, em quantos anos você vai viver e a qualidade desses anos que você vai chegar. E aí tem alguns pontos que os dois autores se divergem. Por exemplo, o Peter defende muito o consumo elevado de proteína, já o Dr. Greger fala sobre restringir o consumo de proteína. No caso, o Peter está falando de consumir pelo menos 1,6 gramas por quilo de peso todos os dias, e o Dr. Greger fala sobre consumir 1 grama por quilo de peso ou menos. Eu, pessoalmente, nesse aspecto, vou mais pro lado do Dr. Peter, porque eu acredito que proteína é sim importante, massa muscular é relevante. Eu não vou descartar os argumentos do Dr. Peter Attia só porque ele defende dietas à base em alimentos de origem animal, até porque não é assim que a gente constrói evidências científicas e não é assim que a gente vai informar públicos que estão nos assistindo como vocês. Inclusive, essa história aí de restringir proteína para longevidade não é algo que a gente tem muitas evidências em humanos. Praticamente todos os estudos nesse tema são conduzidos com animais, ratos e macacos principalmente. E sim, restringir ligeiramente o consumo de proteína parece aumentar a nossa expectativa de vida, mas o fator mais determinante parece ser a restrição calórica e uma manutenção de um peso saudável. A questão é que dietas que envolvem muito consumo de proteína também tendem a ser muito ricas em proteínas, principalmente nesses estudos aí com animais, onde a gente observa aí um ganho de peso. Então, mesmo nesses estudos não é tão claro, apesar de que sim, restringir a proteína independente de outros fatores parece aumentar a expectativa desses animais. A gente não sabe o que vai acontecer em humanos, até porque esses estudos com animais são em cenários muito controlados. Esses animais não são expostos a vírus, bactérias, igual nós humanos somos expostos na vida real. E o argumento é que restringir muito a proteína pode nos fragilizar demais, e isso não é uma boa perspectiva de vida. Além disso, ficar restringindo proteína pode sim representar uma perda de massa muscular, e se a gente for na linha do Dr. Peter Attia, ter um bom volume de massa muscular com certeza é importante para nossa longevidade. E eu concordo com ele, eu não acho que a gente deve ficar restringindo proteína, porque isso vai trazer mais efeitos deletérios do que benéficos. Quer dizer, mesmo que você viva mais tempo com uma dieta que restringe o consumo desse macronutriente, você vai chegar lá muito fragilizado. E é muito evidenciado que sarcopenia é sim um problema relevante na terceira idade. E um dos fatores associados a isso é a perda de apetite, um baixo consumo de proteína entre as pessoas mais velhas. Então é fundamental se exercitar regularmente e ter um bom consumo de proteína junto com isso. A questão é que a gente não precisa de tanta proteína assim. Perceba que mesmo o Dr. Peter, que fala de um elevado consumo, ele tá falando aí de 1,6. Eu tenho outros vídeos esclarecendo sobre isso. Tem muita gente consumindo 2 gramas de proteína ou mais. 2 gramas de proteína por quilo de peso, né, gente? O que é um valor extremamente elevado. E a proteína, ela estimula vias anabólicas, ela estimula o ganho de massa muscular, mas esse estímulo anabólico também vai estimular outras questões, por exemplo, a proliferação de tumores. Quer dizer, o mesmo estímulo que vai gerar anabolismo e ganho de massa muscular pode aumentar o risco para câncer. Isso é um dos mecanismos que justificam por que muita proteína pode sim ser deletéria à nossa saúde. Tem a ver com outros fatores também, como o IGF-1, fator de crescimento, que é fortemente associado ao câncer. E aí eu vou voltar pro livro do Dr. Greger, porque ele fala sobre a diferença entre proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal, porque todos esses efeitos nocivos que eu tô citando aí são observados somente com as proteínas de origem animal. E nós temos evidências muito robustas, grandes revisões mostrando que quando a gente troca a proteína de origem animal pela de vegetal, a gente vê uma redução no risco para doenças. Quer dizer, enquanto a proteína de origem animal parece reduzir a nossa expectativa e aumentar o risco para uma série de doenças, as proteínas de origem vegetal fazem o oposto. E isso ocorre mesmo quando esse consumo de proteínas de origem vegetal é ligeiramente elevado. Então, pegando as informações dos dois livros, eu acho que a melhor estratégia é um meio termo aí, onde a gente tem sim um consumo relativamente elevado de proteína, mas prefere as proteínas de origem vegetal, que são muito mais saudáveis. Então, o resumo dessa conversa, o resumo desses dois livros é que existem sim múltiplas estratégias que podem aumentar a sua expectativa de vida, estratégias essas que envolvem estilo de vida. Não tô falando de ficar usando um monte de medicamentos ou um monte de suplementos. Eu tô falando de se exercitar regularmente, praticar musculação, também praticar atividades cardiovasculares como corrida, natação, ter um bom VO2 máximo, que você só vai ter isso fazendo esses esportes aí, principalmente esses que envolvem a saúde cardíaca, ter um ótimo volume de massa muscular para você evitar o maior risco de sarcopenia, mas ao mesmo
mesmo tempo ter uma dieta muito saudável que enfatiza alimentos de origem vegetal. Dieta essa que é rica em alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes que com certeza vão ajudar aí a ter uma vida mais longa e mais saudável. E as evidências são sim bem consistentes. Nós temos estudos com humanos mostrando que uma dieta à base de vegetais parece aumentar a nossa expectativa de vida. E diferente do Dr. Peter, eu não vou descartar toda uma linha de evidências simplesmente porque são estudos observacionais. Eu vou sim considerar esses estudos, deixando claro para vocês que a gente precisa de mais evidências para ter certeza. Mas o argumento eu acho que não tem como discutir, né? Nunca vai ser prejudicial para você seguir uma dieta saudável. Só tem benefícios, não tem nenhum efeito colateral e com certeza vai te ajudar. Então é basicamente isso. O exercício físico é muito importante, mas dieta também é. Essa dieta deve ser predominantemente à base de vegetais, e aí se você for incluir um consumo moderado de alimentos de origem animal, é uma escolha sua. Há de haver critério também, tem uma análise individual, porque cada indivíduo responde de um jeito à dieta. Mas é isso, gente, longevidade é um tema fascinante, a gente tem muitos e muitos estudos ainda por vir nesse tema. E deixa aqui nos comentários pra mim se você quer ver mais vídeos de eu discutindo sobre longevidade e como que a gente pode aumentar a nossa expectativa de vida. Eu posso falar especificamente sobre cada um desses temas que eu discuti de forma bem branda aqui nesse vídeo. E deixa seu like aqui e se inscreve no meu canal para me ajudar a crescer essa página. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima.